E no Japão, o presidente Lula comentou a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que tornou réu Jair Bolsonaro e mais 7 pessoas por suposta tentativa de golpe de Estado. Sem apresentar provas, o petista acusou Jair Bolsonaro de tramar um plano para matá-lo. O ex-presidente tentou dar um golpe no país. É visível por todas as provas que ele tentou contribuir para o meu assassinato. Eu, inclusive, defendo que ele tenha a presunção de inocência que eu não tive. Sabe, não é o homem Bolsonaro que está sendo julgado. É um golpe de Estado que está sendo julgado. É a conduta desse cidadão que está sendo julgada. Então, eu penso que, se ele tiver culpado, ele tem que se contentar com a punição. Isso vale para todos os 213 milhões de habitantes. Então, ao invés de chorar, caia na realidade e saiba que você cometeu um atentado contra a soberania desse país. O Jair Bolsonaro rebateu Lula. Por meio das redes sociais, o ex-presidente afirmou que só um imbecil ou um canalha acredita que houve um plano para assassinar o presidente eleito em 2022. Bolsonaro disse ainda que Lula tem fetiche em falar dele e disse o seguinte, aspas, vá arrumar o que fazer, fecho aspas, para Jair Bolsonaro. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. Seguimos aqui repercutindo, as 2 sessões do julgamento que recebeu a denúncia do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, então tornando o réu Jair Bolsonaro e mais 7 acusados por envolvimento na suposta trama de golpe, Piotto. E o Lula não é a primeira vez que fala em presunção de inocência, Ele disse que ele não teve a presunção de inocência, mas que espera que isso ocorra no caso de Jair Bolsonaro. Ele fica sempre comparando, o caso dele na Lava Jato com o que está acontecendo agora, mas vale sempre lembrar aqui que ele não foi preso preventivamente, Lula só foi preso depois de condenado pelo TRF4, apresentou inúmeros recursos durante todo o período e mais, Piotto, foi condenado em 3 instâncias por 9 juízes diferentes. Teve ali preservado todo o devido processo legal no caso do presidente Lula. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto. Boa noite, Silvio. Boa noite a todos que nos acompanham. O presidente Lula fala de presunção de inocência. Por que ele não defende a primeira instância, então, para o presidente Bolsonaro? Porque ele teve direito à primeira instância. Não, agora o Supremo, parceiro dele de consórcio, vai lá, remodela uma lei, de novo, uma lei, é uma jurisprudência sanfona, depende do momento está lá, outro momento volta para cá, em que faz com que, nesse momento, o foro privilegiado abarque o ex-presidente Jair Bolsonaro e algumas outras autoridades. Qual é o sentido disso? Qual o nível de segurança jurídica de uma decisão como essa? Aliás, o próprio Supremo teve votação apertada nessa matéria. 6-5, reclamação inclusive feita pelo ministro Fux, dizendo que essa matéria não é tão assim tranquila em relação a isso. Ela não está tão pacificada. E obviamente que os outros 4 ministros ali naquele momento fizeram cara de paisagem. O ponto é que o presidente Lula, primeiramente, diz assim que ele defende a tal da presunção de inocência e depois assuma as consequências de ter dado um golpe. Mas peraí, já condenou? E outra, quem é o Lula? Lula é um sujeito reabilitado pelo Supremo Tribunal Federal, que hoje é parceiro de governo dele. Às vezes, pelo que eu entendo, pelas evidências, parece mandar mais no governo dele do que ele próprio. Este é o ponto, ou estes são os pontos. O que nós temos hoje no Brasil é um processo completamente eivado de dúvida, eivado de erro. Há uma série de, para usar uma expressão técnica, de inépcia, ou seja, um julgamento que não deveria ter ido adiante pela fragilidade dos argumentos. O voto ontem do ministro Alexandre de Moraes, em que ele apresenta um vídeo, quer dizer, quem faz isso é a acusação. Ele é um juiz que vai dar o primeiro voto e os outros vão seguir ou não, só isso. É um juiz que não deveria estar julgando porque ele é vítima disso, ele se declara vítima. É um juiz que está julgando de novo em inquéritos abertos de ofício. Há uma série de problemas nisso. Nenhum deles é abordado convenientemente pelo presidente Lula. Este sim, você tinha uma corrupção que tinha existido. Ali só faltava apontar os culpados, mas a corrupção tinha havido, pela qual o Lula foi condenado. No caso, nós estamos tendo um julgamento de um golpe que não existiu. Então, eu tenho 2 problemas aí. Na hora eu só tinha que investigar, lá atrás. Agora não. Então, quer dizer,
as declarações do Lula sobre o assunto são da precariedade que é muito inerente a ele. Ele fala, é só o que o Lula sabe fazer. Fala. Enquanto isso, a inflação no país que ele governa, ou que deveria governar, continua crescendo, o preço da carne, o preço do ovo, o preço de tudo, e ele está no Japão agora. Falou direto do Japão essa declaração, Piotr. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. A gente segue aqui trazendo os desdobramentos dessas duas sessões da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, em razão do caso aí que vai agora se debruçar sobre a análise das provas do julgamento do suposto golpe de Estado envolvendo Jair Bolsonaro e, nesse momento, mais 7 aliados. Suas impressões, o que você destaca tanto da declaração de Lula quanto do que disse também o ex-presidente Jair Bolsonaro, que rebateu o presidente. Boa noite, Silvio. Boa noite, Paula, querida. Boa noite, Piotr, Augusto, meu irmão. Boa noite você que nos acompanha. O Lula está no Japão gastando o dinheiro dos pagadores de impostos. É uma viagem cara. Sabe-se lá que tipo de acordo ele vai trazer em benefício do país, falando sobre o presidente Jair Bolsonaro. É impressionante a fixação dele pelo antecessor, pelo presidente Jair Bolsonaro. Não tem mais o que fazer lá. E os jornalistas que o acompanham nessa viagem, sejam brasileiros ou mesmo de outros países, agências internacionais, será que não tem outras perguntas? Por exemplo, o que eu acabei de dizer, que tipo de acordo sairá dessa viagem? O que é que vocês estão assinando? A economia brasileira vai para que rumo? E as declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o Brasil? Até que ponto o Brasil está ou não preocupado com o que acontece no maior país, na maior nação do planeta e no maior país do continente? Não, ele parece obcecado pelo presidente Jair Bolsonaro, porque tudo o que ele quer é que o presidente Jair Bolsonaro fique de fora do jogo eleitoral. Não só inelegível, mas também o sonho dele e de todos os petistas e da esquerda, tanto na política como nas redações da imprensa tradicional, é que o presidente Jair Bolsonaro seja preso, porque sabem que ele é o maior cabo eleitoral do país. Eu sou completamente avesso a institutos de pesquisa e digo isso abertamente e sempre. Porém, ontem, uma pesquisa de um instituto chamado Futura trouxe que o presidente Jair Bolsonaro é imbatível em relação a qualquer outro adversário, principalmente Lula, se estivesse na cédula eleitoral. O único presidente da República da história recente que, de fato, alguém tentou matar foi o presidente Bolsonaro. Era um 6 de setembro de 2018. Ele estava em Minas Gerais e ele levou uma facada. O autor dessa facada, de um crime que até hoje permanece às escuras, não tão elucidado assim como a Polícia Federal diz, foi cometido por um ex-militante do PSOL, que nasce de uma costela do PT e que é um braço auxiliar do governo Lula, Adélio Bispo. Esse foi o único caso de alguém que tentou matar um presidente. O Lula pode ter certeza que passou muito longe de qualquer coisa parecida.